Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conosco conectado nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify. Hoje eu estou aqui no estúdio de Notre Dame, presente com Guilherme Freitas Morelli. Olá pessoal, eu sou o Guilherme e nas últimas semanas as primeiras rodadas do Brasileirão aconteceram, houveram escândalos de manipulação de resultado, já tivemos a definição da Champions League, o caso Vinícius Júnior e muito mais. E para debater tudo isso com a gente aqui e falar um pouco da vida dele, a gente tem aqui nosso ilustre convidado, o Samuca. E aí, gente? Beleza? Eu não sei o que vai acontecer com a audiência, se a audiência vai diminuir ou vai aumentar. Mas eis-me aqui. Vai ser muito massa bater esse papo com vocês. Bora nessa. Mais uma vez, seja bem-vindo, Samuca, para começar. Então é como se fosse um jogo para você, Pavese. Eu quero que você descreva o time que você torce, sem falar o nome dele. Tá. E por quê. E a mesma coisa pro Pavese que vai me representar, já que a gente torce pro mesmo time. Então primeiro você, Samuca. O meu time, ele é o mais antigo do Brasil, em atividade ininterrupta. É a primeira democracia racial do Brasil, ou seja, é o primeiro time que aceitou jogadores negros jogando profissionalmente. É um time que não tem um título de expressão considerável e tem a torcida mais apaixonada do Brasil e a maior do interior, com certeza. Dá pra entender de que time eu tô falando? Eu não sabia tudo isso. Eu não sabia tudo isso sobre o Guarani, mas tá ótimo. Que isso, rapaz? Agora... Fala aí, Samuca, pra qual time que você torce? A gloriosa. A gloriosa Nega Véia, Macaca, Ponte Preta. Agora é a minha vez? Vamos lá então, Pavese. Vamos ver se ele vai falar as coisas que mais marcam o time de vocês. Vamos ver. O meu time não tem uma coisa que termina com AL, que é rival. Essa foi boa. É o maior campeão brasileiro, da Libertadores. Uhum. Acho que já dá pra saber o que é, né? É o único time verde de expressão do Brasil. Essa última parte eu concordo muito. Não conheço outro time verde e branco que tenha a expressão. É realmente um time grande, assim. Então, ninguém tava com expectativa, mas eu torço pro Palmeiras. Como já costumo aqui no podcast, eu preparei um jogo surpresa, o Guilherme e o Samuca não sabem as perguntas. E vamos lá, tem 7 perguntas, vou ter que Eu estou acreditando que o Gui não sabe, tá? E eu estou acreditando que eu vou te amassar nesse jogo. Então bora nessa, vamos ver. É sobre futebol as perguntas? É sobre futebol. Bora. Futebol europeu, qual que é o jogador com mais títulos de Champions League? Opção A, Cristiano Ronaldo. Opção B, Toni Kroos. Opção C, Paco Rento. Opção A, Cristiano Ronaldo. Eu vou na opção A. Cara, teve as últimas Champions que o Kroos tava e o Cristiano não tava. Mas o Cristiano tem uma com o Manchester. E nem sei quem é esse Paco alguma coisa. Eu vou ficar com o Kroos. Realmente vocês erraram. O Paco Rento, o maior campeão da história. Paco Rento foi no Real Madrid lá no início da Champions? Lá no início, 6 títulos de Champions. Mas com o Di Stefano, aquele... Com o Di Stefano. O Toni Kroos tem a mesma quantidade de Champions que o Cristiano, se eu não me engano. 5, né? 5, uma com o Bayern. Então, puxa, ele é de que país, esse Paco, alguma coisa? Paco Rento, acho que é espanhol. Espanhol? Imagino que seja. Era daquele penta seguido do Real Madrid lá no início da Champions. Ele pegou uma geração também. Vai lá, Vamos lá, segunda, 0-0. Agora, no nosso país, você tem que saber, hein? Qual foi o capitão da seleção brasileira no ano do primeiro título da Copa? O capitão no primeiro? Eu não vou 58? saber. 58? Dá alternativa aí, eu não vou saber. Fala, dá alternativa. Opção A, Carlos Alberto Torres. Opção B, Pelé. Opção C, Bellini. Eu sei. Eu vou de Bellini. Eu vou de Bellini também. Pô, os dois acertaram. O Carlos Alberto era de 70. E o Pelé era um moleque de 18. Né? Diz a lenda que o Pelé não teve nenhuma participação tão especialzinha assim de 58, né? Nossa. Que a Copa de 58 não foi a dele. Na música nem canto, né? 58 foi Pelé. Imagina. Quase nada. Próxima, Pavese. Pô, eu compliquei. Apenas um desses times italianos nunca foi rebaixado. Qual deles? Fala. Opção A, Inter de Milão. Opção B, Milan. E opção C, Juventus. Eu vou de Inter de Milão. A Juventus foi rebaixada. Inclusive, eu acho que a Juventus foi rebaixada por escândalos de corrupção. Isso. De manipulação. No Calciopoli. 2006. Então, eu vou ficar com a Inter de Milão também. 2-2, os dois acertaram. Moleque! 2-2. Diga-se de passagem, minha Inter de Milão, que vai ser campeão da Champions. Nossa, né? Vamos! Nossa, Samuca. Em que temporada o Chelsea ganhou sua primeira Champions League? O Chelsea? Isso é fácil. Fala.
Não dá alternativa, vamos Não. lá. Não, Pra acertar, pra peraí, acertar. o primeiro título da Champions, do Chelsea. 2012. Eu acho vou que... dar as alternativas. Vai, dá. Porque tem opção A, 2011, 2012. Ah, Opção C, 2012, 2013. eu vou, Opção Ah, B, tá. 2021, 2022. eu vou pôr 2011... Não. Pera. Fala aí você primeiro. Simão. 2011 e 2012. 2000... Nossa, calma aí que tem que ter matemática agora. Essa tinha que ter alternativa. Não, é 2011 e 2012. É. Pô, 3x3, vocês estão empatados, A os gente dois acertaram. acertou? É. Boa. Agora eu tô com medo. Qual que é o segundo maior campeão da história da Copa do Brasil? Ah, já Qual sei. que é o segundo? O maior campeão da história O da Copa imortal do que Brasil. mais morreu, Grêmio. Eu acho que eu sei. O Cruzeiro é o que mais tem, né? É, Então é o Grêmio. é o Grêmio. Nossa, 4x4, eu achei que tava mais difícil as perguntas. E tem mais pergunta? Tem mais duas. Tá, Vamos lá, reto final. Dá pra empatar, dá pra vocês perderem. vamos ver. Faz o seguinte, a próxima é ainda com alternativa. Na última, pra desempatar, Sem se tiver alternativa. empatar, é sem alternativa. Faz essas duas sem Mas a alternativa. última nem tem como ter alternativa. Ah, é? Tá bom, Então vai lá. vamos. O técnico brasileiro com mais títulos da história é... Das alternativas. Vanderlei Luxemburgo, Tele Santana ou Luiz Felipe Scolari ou Filipão? Nossa, o Zagallo não tá nem nas opções? O Zagallo, acho que ele não treinava clube, né? Assim, não treinou muito clube. É. Não, mas é pela seleção, não é? Não, ele tá falando sobre Mas título na título... Ah, como é título na história? O É, Felipão, o Luxemburgo, quem? Tele. Eu fico com o Luxemburgo. Eu deixo você com o Luxemburgo, eu vou então com... Eu vou com o Tele, porque antigamente tinha mais taça pra ser disputada. Ou vocês dois acertam ou vocês dois erram. O Filipão é o técnico brasileiro com mais títulos da É o história. Filipão? É o Filipão. Dessa Tem que também. respeitar, né? Porque eu acho que o Luxemburgo é o que tem mais títulos estaduais, se eu não me engano. Tem uns 9. Aí eu fui por isso. Vai. E a próxima? Sim. Última pergunta, a pergunta decisiva. Essa vai ter que ser no chute de vocês. No derby entre Ponte Preta e Guarani, Ah, o Samuca vai saber. quem tem mais vitórias no Brasileirão Série A? Ponte Preta. A Ponte Preta tem mais participações. Porém, pra deixar mais emocionante aí, eu vou no Guarani, no Bugrão. Quem que acertou? Quem que ganhou esse Samuca, jogo? Samuca. Empate. Por quê? Empate em número de vitórias. Nenhum ganhou mais do que o outro. Certeza? Eu pesquisei pra fazer esse jogo. Eu acho que teria que ter uma pergunta extra. Faz É aí uma mesmo? aleatória. Não, porque até onde eu sei, a Ponte tem mais vitórias nas duas divisões e no estadual. Só que o Guarani conta uns amistosos de esquina, que sabe, torneio de verão. Ó os aí eles falam ciúmes, que ó eles os têm, ciúmes. eles têm uma vitória a mais. Eu não sabia Será? que era empatado. É empatado. Também os dois não frequentam a Série A faz tempo. Eu tô com você. Não, Isso então faz vou um pegar tempinho. nessa mesma fonte, Ah, porque tem dos outros, né? Vamos lá. Essa tem que ser papum, vamos lá. Desempate. Então, quem tem mais vitórias ah. entre Guarani e Ponte Preta Vou falar Paulista 2. no Campeonato Paulista? No Campeonato Paulista, quem tem mais vitórias? Ponte Guarani ou Preta. Ponte Preta. Eu vou no Guarani de novo pra não dar empate de novo. Vamos lá. 82 jogos, 22 vitórias do Guarani e 27 vitórias da Ponte Preta. Samuca ganhou. Vou Mas Samuca. o Gui deu uma colher de sopa nessa última. Na... Ele sabia que era Ponte Preta. Da hora. Inclusive tem mais empate. Mas É verdade. O empate é predominante aí na... Agora, vamos começar nosso debate, nossa resenha. Qual que é o maior de Campinas? Vamos debater aqui. Maior de Não tem muito Campinas? O que eu acho assim, ó, pensa comigo. É difícil você mensurar o tamanho dos times. Isso é fato. Então, por exemplo, qual que é o maior do Brasil? Me responde aí. Qual que é o maior do Palmeiras. Brasil? papinho. Palmeiras. Baseado em quê? Dizer pra mim que o Palmeiras é o maior time do Brasil, porque, por exemplo, eu sou palmeirense, mas na forma de imparcialidade, eu digo que eu teria que analisar bastante coisa pra decidir se ou Palmeiras ou São Paulo é o maior do Brasil. Mas o que eu sei é que o Flamengo não é o maior do Brasil, isso eu tenho certeza, e muito menos o Corinthians. Então. O Corinthians não tá nem nos 4 primeiros maiores. O cara leva a rivalidade ali, ó. Não, mas honestamente... Mas, por exemplo, eu acho que você não pode desconsiderar a torcida de um time. Não dá pra separar a história do clube dentro de campo e a história dele enquanto torcida. Então, por exemplo,
Tudo bem, se você avaliar quantidade de títulos, Libertadores e Mundial, São Paulo, mas tem Libertadores e Mundial. Sim. Agora, se você for avaliar Brasileirão, é o Palmeiras, né? Sim, Contra sim. aqueles canecos lá que... Pelo menos eu tenho aqueles caneco. Nossa. A Ponte não tem nem esses, né? Nem esses. América. Então, assim, voltando para Ponte Preta e Guarani, eu acho que são duas equipes muito parecidas com o tamanho da cidade de Campinas. Olha que interessante. Cidade de Campinas está no interior de São Paulo, mas é uma cidade que, a nível nacional, ela aparece muito. Então, por ser uma cidade de interior, a cidade de Campinas tem uma baita relevância. Eu acho a mesma coisa a Ponte Preta e Guarani. São dois times que têm muita relevância no cenário nacional, apesar de serem do interior. Dito isso, se você olhar o título do Guarani de 78, é um título inegável muito grande. Agora, se você olhar a história da Ponte Preta no cenário nacional, é uma história também gigante. Na minha opinião, o desempate fica com o tamanho da torcida. E aí o tamanho da torcida, vou só dar uma dica, gente. Pega aí, Pavese, a quantidade de torcedores nos últimos 4 derbys. 2 na Ponte Preta e 2 no Guarani. Aí a gente desempata essa história, entendeu? Só que não dá pra comparar por conta do tamanho dos estádios, até porque o Guarani... Não, mas o Guarani tava vazio o estádio. Não, aí tem o sim. maior estádio. Sim, entendeu? Então é nesse tipo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que são dois clubes muito, muito grandes e muito relevantes no cenário nacional. Cada um tem o seu mérito. E o A Guarani Ponte, tem inclusive, aquele chegou na caneco. final da Sula. Então, em 2013 a Ponte chegou na final da Sula. Ó, se você pegar os últimos... vamos pegar a década de 10 aí, 2010 até 2020. A Ponte Preta, nesse meio tempo, teve uma final de Sul-Americana, ficou com o vice, é mal da Ponte Preta, isso. Teve uma final de Paulista, em 2017, com o Corinthians, ficou com o vice também. E teve um vice do Brasileirão da Série B, em 2014. É um retrospecto interessante. Mas aí o Guarani vive desse passado de museu aí, que eles têm 78, e de fato é grande, né? Esse título é grande, né? Falar o quê? Não, mas você não me respondeu. Você respondeu... A Ponte é maior. É isso que eu A quero Ponte saber. é maior. Ponto, a Ponte é maior. Deixa eu falar. Você arrisca dizer que a Ponte Preta é o maior time do interior paulista? Com certeza. Não, pelo amor de Deus. Não tem nem como discutir. Guilherme, se não for a Ponte Preta é quem? Se não for a Ponte Preta, o Guarani é quem? Não, o que eu digo é... Não, realmente. É só a Ponte Preta, velho. É só a Ponte Do Preta. interior, assim, do interior de São Paulo, de grande relevância, a gente tem só a Ponte Preta e o Guarani. E o bom é que tá em Campinas. Você pode lembrar talvez do Botafogo de Ribeirão Por ser um Preto, clube que tradicional, mas de título, também. expressão nacional, assim, não tem muito. Fica entre Ponte Preta e Guarani esse título de maior do interior. Pra ser diferente, eu tinha pensado no Guarani, mas agora que pensei que no cenário internacional a Ponte Preta tem aquela final de Sula, e agora eu pesquisei, não sei, aqui no Google, e a Ponte Preta tem 190 mil torcedores, enquanto o Guarani tem 168 mil. Então, Não é uma diferença tão grande, mas se você vê a presença do público no estádio, A paixão. eu digo a presença. A paixão eu já não difícil de sei. mensurar a paixão, né? A paixão é difícil de mensurar. mas por fatores como a torcida, o cenário internacional da Ponte Preta, que é melhor, até a tradição, porque é a mais velha, eu imagino que o Guarani seja mais do Brasil, o maior do interior. O maior do Brasil interior? você dificulta. Puxa vida. Agora, Vou respeitar a sua opinião. vou respeitar, mas não concordo. É. Agora, o que eu digo sobre esse tema, eu já debati, já estudei bastante antes do podcast, inclusive, e em base de vices, a Ponte Preta se destaca por ter mais vices que o Guarani. Não, eu não estou zoando. É numérico, é numérico. Isso, o que eu estou dizendo é, a Ponte tem finais mais relevantes que o Guarani. Sim, são 5, acho que são 5 finais só de estaduais. Sim, e o time da Ponte, inclusive, em 2020, chegou na semifinal do Campeonato Paulista. Em 2020, sim. Perdendo pro campeão Palmeiras. Curiosidade, em 2020, lembra que teve a pausa da pandemia? Eu lembro. Foi um derby, a Ponte perde aquele derby, entra na zona do rebaixamento do Paulista. Quando volta da pandemia, que ainda estava pandemia, mas voltou o futebol, lembra assim, torcida e tudo mais? A Ponte tinha 2 jogos para fazer 4 pontos e não ser rebaixada. Ela faz os 4, classifica para as quartas, desclassifica o Santos na Vila e aí vai jogar com o Palmeiras. Santos, que não era um time tão ruim em 2020, era um time muito bom. E chegou na final da Libertadores contra o Palmeiras. Isso mesmo. Mas a Ponte ganha daquele Santos. Aí vai pro Palmeiras, perde no Allianz. Não, foi pouco. Foi 1x0, foi Acho que 1x0. O que eu digo do Santos foi 3x1.
Contra a Ponte? Isso, eu acho que foi isso. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo que eu fiquei muito nervoso. Eu lembro que foi pau a pau. Foi um jogo que foi muito pau a pau e eu tava vendo com a minha avó na televisão e eu fiquei nervoso. É verdade, eu não lembro. Admito meu nervosismo, porque foi só 1-0. Mas concluindo a minha opinião, com esse fato da Ponte ter mais vices, de mais relevância, incluindo a Sul-Americana, que seria um título gigante para a Ponte, Sim. e que se a Ponte tivesse vencido, com certeza não haveria debate que a Ponte Preta é sim a maior do interior. É verdade. Aquela final dói, viu? Sorte que eu não acompanhava futebol na época. Nossa, aquela final. Mas... Agora, em relevância de título, eu sempre, desde que eu me conheço no mundo do futebol, eu sei, a minha opinião é que o Guarani é o maior da cidade de Campinas, o maior do interior de São Paulo, consequentemente, por conta do título de 78, da Série B de 81, mas no Paulista, assim como a Ponte, é um fracasso em títulos, mas também por conta da torcida, que na época mais antiga, de 78, na época do Zico, era assim mais apaixonada, mas a da Ponte também é algo impressionante que sempre consegue se manter apaixonada. Então, Sim. De questão de torcida, dá pra ver que a Ponte tem uma torcida melhor, assim, que tem a torcida organizada da Ponte, por exemplo, fala uma aí aleatória. Torcida jovem. A jovem que é a maior da Ponte, claramente. Vai muito mais do que as 3 torcidas do Guarani juntas no estádio do Moisés Lucarelli. E eu lembro quando eu tava indo nos jogos do A2, era 17 mil que era a capacidade máxima. E no do Guarani vai sempre 4, 5 mil, o recorde da CB foi 5 mil. E um jogo no Moisés Lucarelli contra o Botafogo de Ribeirão Preto à noite, num dia de semana, foi 5 mil. Uhum. Então, numa fase ruim. Numa fase ruim que venceu, inclusive, o Botafogo por 2-0. Ai. E agora a gente vai para um tema que ele mesmo pediu para colocar. Você se formou em psicologia, né? Psicopedagogia. Isso, psicopedagogia. Sim. A gente vai falar de um pouco de violência no futebol. Sim. Samuca, a palavra é sua. Não, quando vocês falaram que ia ser futebol, acho que é interessante a gente falar sobre esse tema, sobre violência. Porque é o seguinte, a violência, ela se manifesta na sociedade como um todo, mas ela se manifesta ali no individual. Então aqui a gente tá conversando mó de boa, provocando, zoando, e o futebol é sadio. Isso. Exatamente. Se você não tiver aquela zoeira, aquele tirar sarro, perder o derby, vir aqui na escola e ouvir do rival, aquela provocação, faz parte, isso é saudável. Agora, o que eu vejo hoje, que é muito sério no Brasil, de um lado, o crescimento da violência nas arquibancadas, né? Isso vem crescendo no Brasil, e um enfrentamento a essa violência de uma maneira muito equivocada. Porque olha que interessante, o derby, há anos, não sei dizer exatamente quantos, 5, 6 anos, o derby é de torcida única. Faz sentido o Fla-Flu, no Rio de Janeiro, ter as duas torcidas e inclusive ter um setor no estádio que é misto, onde ficam flamenguistas e tricolores juntos. Faz sentido lá ser assim e aqui há anos as duas torcidas não podem ir no estádio? E aí qual que é o problema? Você prejudica o espetáculo, você pune o geral, você prejudica a festa e o mais importante você não faz, que é fazer as pessoas que realmente estão se metendo em confusão, pagarem por isso, né? Então, ao invés de você punir a torcida, o espetáculo, a festa, faça que nem a Inglaterra fez com os hooligans. Todo mundo que se envolver em confusão, ficha a pessoa, ela não pode entrar mais em estádio de futebol, prende, enfim. Então, eu vejo isso, Pavese e Gui, a gente está enfrentando a violência nos estádios hoje, da maneira equivocada, que prejudica a festa e o espetáculo. E não pune quem tem que ser punido, entendeu? A mesma coisa com o racismo. Exatamente. Mesmíssima coisa, que é uma coisa muito séria. Aconteceu aí com o Vini Júnior. Vem acontecendo, né? Já tava dando indícios. Daniel Alves pega aquela banana. Vocês lembram disso? De tacar uma banana no Daniel Alves, ele pega, ele come a banana, finge que não viu. Em todos os jogos de Libertadores, com brasileiros fora, exato. Em todos, não é exagero, tem casos de racismo. E teve a situação do Grêmio e Santos, que o goleiro Aranha, que inclusive foi formado na Ponte, sofreu também caso de racismo. Você tem que punir o racista. Fazer ele pagar pelo que ele fez. Agora, sabe o que eu acho? Que lá na Espanha parece que é uma questão muito mais generalizada. Então, lá, lembra o que fizeram com o boneco do Vini Júnior?
pendurado, enforcado. Aquilo foi muito pesado. É muito pesado, entendeu? Então tá fora do controle ali. E tem que punir, gente. Não dá, não combina futebol com racismo, não combina futebol com nenhum tipo de opressão e violência, né? Uhum. É algo que não pode mais existir, como você disse. Pune outras pessoas que não tem nada a ver. Exatamente. Tem que ter uma punição mais forte porque quando o assunto está muito generalizado, como acontece na Espanha, tem que ter a punição sem tolerância nenhuma. Tem que ter como punir realmente esses... Banir do estádio. Sim. Banir do estádio. E prender, né? Prender, Porque se no Na racismo... Espanha não é crime, né? Não, sim, mas o que eu digo no Brasil, tem por isso? exemplo. Eu vi que na Espanha não é crime. Ah, então eu não sabia. Devia ser. Mas você viu que legal que tem acontecido no Paraná, quando tem briga de torcidas, quem vai no estádio, ainda assim não é o ideal, mas já é alguma coisa, vão mulheres e crianças. E fizeram um espetáculo na Arena da Baixada e no Couto Pereira. Eu vi isso mesmo, Gui. Então, são estratégias interessantes. Você vê, São Paulo e Corinthians, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, sem as duas torcidas, gente. Tem que ter as duas torcidas. E tem que ter zoação. Tem que ter zoação. Mas tem que ter também polícia, tem que ter punição pra quem não souber torcer, né? É porque eles pensam que estão lá, é o que vai aparecer no jornal, eles pensam que estão lá, estão impunes. Sim. E não deixa de ser, eles estão impunes. Sim. Que é um mal na cultura brasileira, né? E na espanhola e no mundo todo. Exatamente. Eu queria saber, você que é o especialista na Ponte Preta, Ponte Preta, como tá a situação da macaca? Ixi, a situação tá difícil, Gui. Financeira, palpite, tudo. Exatamente. A Ponte Preta ela vem passando por um momento de acúmulos de dívida, passa por uma crise política atual. É um cenário muito parecido com o que o Guarani, o rival, passava há uns 4, 5 anos 2016. atrás. Isso, 2017. ali. Época que a Ponte estava na Série A e o Guarani estava na Série C. A Ponte estava na Série A1 e eles estavam na Série A2. E no fundo era o mesmo motivo. Má administração, dinheiro que cai, ninguém sabe para onde foi, crise financeira. Então a Ponte vive esse momento e reflete dentro de campo, né? Sem jogador, sem salário, sem essas coisas, fica difícil jogar. Então a Ponte hoje, esse ano eu vejo como um ano crítico e bem sério aí, mas torcida não vai faltar, da minha parte e da parte da torcida da Alvinegra, estaremos ali no campo torcendo, apoiando sempre. Tem até uma foto sua circulando já, é você e mais 3 alunos, se eu não me engano, que vocês invadiram, não, mas entraram no campo da Ponte Preta. Fomos convidados. Sim, convidados. Tirou foto com o então técnico da Ponte Hélio dos Anos. Agora é isso. Super legal. E o técnico? Que ninguém entende se é interino, se é oficial. Agora parece que oficializou, né, Gui? O presidente da Ponte Preta falou que ele é o efetivo. Mas sabe qual que é a questão? A Ponte não tem um técnico de verdade. E vai ficar arrastando esse problema por aí, entendeu? Isso é muito preocupante pra mim. Na minha opinião, o técnico atual não tem condições pra gerir o clube até o final, entendeu? E eu fico preocupado com isso. Você não fica preocupado? Se o Abel Ferreira... Vou mudar aqui. Se o Abel Ferreira vai embora hoje e assumir o Paris Saint-Germain. Nossa. Coisa que ele já recusou. Meu Deus. Exato. Mas eu tô fazendo aqui uma imaginação. Vocês iam ficar desesperados, não iam? Eu digo, e não tenho medo de dizer, o Palmeiras sem o Abel Ferreira, eu digo, não se classificaria para Libertadores. Ainda teria um elenco muito bom. Mas o que você tem que analisar é o seguinte, por exemplo, um caso que eu não... Por exemplo, o Grêmio do Renato Gaúcho. O Renato foi lá para Libertadores, tudo, mas ele estava 6 anos no clube. Saiu o Grêmio com um time muito bom. Sim. Claro que o único problema não era a saída do Renato Gaúcho. Teve jogador que saiu também, como o Everton Cebolinha. Mas esse não foi o único problema. Mas principalmente o Renato Gaúcho ter saído, eu acho ainda que foi o motivo do Grêmio, que estava tanto tempo com o mesmo técnico, adaptado com as táticas desse técnico, acabar se perdendo, passando por Roger Machado, o Felipão. O Luxemburgo recentemente, né? O Luxemburgo não, o Luxemburgo foi no Cruzeiro. Ah, é verdade. Então, se o Abel Ferreira saísse do Palmeiras, o Palmeiras estaria muito acostumado. Comum. Não, comum não, mas o que eu digo estaria tão adaptado com o Abel Ferreira que ficaria
pelo menos por um ano ficaria abalado e fora da zona de classificação direta para Libertadores. Isso eu digo, com a certeza. Inclusive não tem muito treinador no mercado, tipo, aí acho que teria que apelar pro mercado exterior de novo. É verdade. O Palmeiras fez uma ótima contratação com o Abel Ferreira, porque ninguém sabia que esse cara existia. Vocês esperavam alguma coisa? Quando chegou Abel Ferreira, Eu tava torcendo pro Miguel Ángel Ramírez. Verdade. Aquele que foi um fracasso internacional, e ele disse não. E daí veio o Abel. Na época ele dirigiu o Racing? O que é? O Abel? O Del Valle, campeão da Sula. É verdade. Mas daí quando veio o Abel, eu pensei, eu não sei, não é porque eu sou um expert. Sim. É porque foi Deus, só Deus. Falou, acredita nesse cara que esse cara vai ser um novo Jorge Jesus. Foi o que veio na minha mente. É mais que Superou, não, Superou com certeza é o muito melhor mais. técnico da história do Brasil, gringo. Com certeza. Eu lembro que eu critiquei um pouco, porque o Cebola tava... Era o Cebola, né? Era o Cebola. Ele tava muito bem. Tava, mas ele tá lá na equipe técnica ainda. O João Martins, auxiliar, também é muito bom. Teve uma derrota no comando, porque o Abel também é expulso toda hora. Inclusive, o Palmeiras entrou com um pedido para investigação, porque falam que o Abel tá sendo caçado pela arbitragem. Ai, meu Deus. Mas não vamos se aprofundar nesse Virou assunto, podcast de Palmeiras isso aqui, gente. Sim. Os Não. palmeirenses estão dominando a área aqui. Vamos não. Nossa reunião antes do podcast foi sobre isso. Antes da gente voltar pro futebol, vamos dar uma pausa. Porque você tá aqui, então vamos aproveitar para perguntar como foi seu casamento. Pois é, gente. Mas qual casamento? O meu? Não com a ponte, Não. o com a sua mulher. Ah, sim. Eu casei em 2021. Um pouquinho antes de retornar aqui pro Notre. Ah, foi muito da hora. Eu e a Bel. Foi muito bacana. A gente viajou, fez uma lua de mel legal lá no Nordeste. A gente foi pra Maragogi. Conhece Maragogi? Rio Grande do Norte? Não, é Alagoas. E aí depois a gente subiu pra Olinda. Nossa. Pôr de galinhas e tal. Foi na época do carnaval? Não. Foi em outubro. Casei em outubro, finalzinho de outubro. E foi muito legal. A gente vai completar 2 anos de casamento. Eu e a Bebel. Beijo pra Bebel. Vou fazer a Abel escutar nosso podcast. Que bom. Mais uma ouvinte. Agora, uma história que... você contou essa história, praticamente conquistou a maioria do 8º ano de 2022, quando você se apresentou como orientador. Inclusive, a maior fofoca da época era quantos anos tinha o Samuca. Na época, 28. Um jovem, agora com... Inclusive, o que todo mundo falava era... Nossa, mas ele é mais novo que o Neymar. Não, mais novo que o Neymar. Um pouquinho mais novo. E daí essa história, eu não sei, você lembra que história é essa que eu tô falando? Que história, não? Você vai saber assim que eu falar, daí você começa a contar. Tá bom. A história do SAMU. Essa eu não lembro. Você não lembra, Pavese? Acho que não. Vocês não eram da mesma sala ano passado, né? Não, relembra aí nós. Foi assim, o Samuel é um nome que tem muitos apelidos, né? Sam, Samu, Samuca, enfim. E aí, um belo dia à noite, quarta-feira à noite, umas 10 horas, 11 horas, toca o telefone na casa dos meus pais, na época eu morava com eles, e é um bêbado. E ele gritava assim no interfone pra minha mãe, chama o SAMU, chama o SAMU. Minha mãe, de verdade, ela ficou apavorada, ela ficou pálida. E ela virou assim pra mim, virou pro meu pai e falou assim, tem um bêbado aí fora chamando pelo Samuel. Como ele sabe que o Samuel mora aqui? Que pessoa é essa? Meu pai pegou o interfone, foi ouvir e falou assim, oi, chama o SAMU 192, eu tô passando mal. O cara tava querendo, na verdade, chamar a ambulância. E minha mãe, de verdade, crente que estavam me chamando. Foi uma confusão aí com o nome SAMU. E aí várias piadas rolam, né, com o meu apelido. SAMU, enfim. Mas foi essa a história. Essa história, todo mundo caiu na garganta em todas as salas. Sim. Inclusive eu não lembrava. Não lembrava? Sim. Eu lembrei quando eu tava fazendo o roteiro, decidi colocar também. Boa. Pô, bom que agora tem história, né? Então, daí a gente vai te fazer uma pergunta agora, para vai falar qual pergunta é essa, uma pergunta do Instagram. Opa! 3 perguntas. Tem pergunta dos ouvintes. Pavese. Então, Pavese, eu passo a bola para você fazer algumas perguntas de inscritos no nosso Instagram. O Matias, ele perguntou na nossa caixa de pergunta, Samuca, você já foi suspenso quando você estudava? Quem fez a pergunta? Abraços para Matias. Não, nunca fui suspenso.
Falando sério mesmo assim. Nunca suspenso? Eu era agitado, não, eu era agitado, eu era sempre muito amigo da galera, amigo dos professores. Fazia minhas molecagens, faz parte. Um dia eu levei na época chamava ocorrência. Era um papel que escrevia assim em cima, né? Ocorrência, eu acho que era isso. E eu levei ocorrência porque enfiei 2 canetas no nariz. Só por isso? Pra fazer graça. Mas as minhas molecagens eram assim, pra ver assim. Mas suspense não, nunca fui. O Diego, ele perguntou, Samuca, na sua opinião, qual que é o maior time do Brasil hoje? Hoje, olhando só atualmente, Palmeiras. Palmeiras. Não é porque vocês estão aqui, ó. Hoje, atualmente, é o meu Palmeiras. Sim. O meu Palmeiras? É o quê? Que isso, gente? Pra mim é o Palmeiras. Eu não reparei nesse detalhe do hoje. Então. É porque maior geralmente é de histórico, mas hoje... Acho que a gente poderia falar assim, hoje o melhor time na atualidade, mais... Analisando o século. Analisando o século, Não, começando século em 2000... Não, o que eu digo hoje na última década. Não, eu fico com o Palmeiras ainda. No século também. Sim, eu fico com o Palmeiras. Com certeza, mesmo o São Paulo conquistando aí um tri brasileiro, tudo, mas ainda se o Palmeiras... Até o momento. E o Neiran, ele fez uma pergunta muito interessante. Por que você não torce pro Guarani? Aproveitar e perguntar de onde viesse sua paixão pela Ponte. Não, eu não tive... Gente, ninguém torce pra Ponte Preta porque escolheu. Eu vou escolher a Ponte Preta. Eu fui obrigado a torcer pra Ponte Preta. O meu pai, né? Meu pai é ponte pretano, meu avô é ponte pretano, era falecido vô. E meu avô ajudou a construir o estádio. Porque o estádio da Ponte Preta é um estádio que foi construído pelos próprios torcedores. Em que Os torcedores ano? ajudaram. Eu não vou lembrar de cor. Eu acho que é 1960, alguma coisa assim. O Moisés é de 60? Ele é velho. Já. Não, mas eu achei que fosse mais antigo. 50? Será que 50? Eu acho que 50, então. 48. 48 aí, ó. E onde a Ponte jogava antes? A Ponte jogou no campo Mugiana, que tem até hoje, inclusive, e campo improvisado por aí, campo de várzea. E aí meu avô ajudava a construir o estádio, ajudou a construir o estádio, levava tijolo lá, enfim. Então a família inteira apaixonada Outra pela coisa que Mega mostra a Veia. paixão dos torcedores pela Ponte. Então, o estádio, e até onde eu sei, é o único estádio do Brasil construído pelos próprios torcedores. Os torcedores ajudaram, levavam tijolos, fazia a campanha para ajudar o time, enfim. Super legal. Foi por isso. E quem que te passou essa paixão pela Ponte? Então, de vô, papai e de pai pra mim. Só assim, desde já nasceu Ponte Preta. Mas foi mesmo. Primeira vez que eu fui no estádio foi com 4 anos. 4? E eu tenho uma teoria. O primeiro estádio que você vai é o estádio do time que você vai torcer pro resto da vida. Não? O primeiro que eu fui foi o Moisés mesmo. Foi? E não se apaixonou pelo Ponte Preta? Palmeiras, né? Mas era jogo Ponte Preta e Palmeiras? São Paulo Correia. Nossa. É que o Palmeiras era... Nem se na época existia Allianz Parque. Não, pode ser que não. quantos anos você foi? O Allianz Parque é de 2014? 2014. Eu acho que foi no mesmo ano. Eu não sabia, até meu pai me falar, o primeiro estádio que eu fui foi o antigo Palestra O Itália. Palestra? Eu nunca fui no Palestra. Eu já fui no Allianz, semifinal de Campeonato Paulista. Que Tem jogo? um vídeo disso. Ponte Preta e Palmeiras. Ah, você foi lá? Fui na torcida da Ponte Preta. Mas já tinha... Em 2017. Ah, 2017. A Ponte perde de 1-0, mas tinha Pra recebido o Palmeiras que aqui. lembrar isso? E ganhamos de 3-0. No Allianz. Aqui, não, 3-0 aqui. E levou pra lá, perdeu de 1-0. Pra que falar isso? Eu tenho o vídeo, foi um Não emocionante. precisa mostrar. Então a gente vai pra algo muito tradicional em podcasts. Manda bala. Vamos pra um bate-bola? Bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, exatamente. Bate-bola, jogo rápido. Vamos começar... Eu tenho que falar a primeira coisa que vem na cabeça, é isso? Daí depois a gente vê se aprofunda. Tá bom. Então vamos lá. Retorno ao Notre. Sonho. Pô, privilégio. Baita colégio, pra quem não sabe, eu trabalhei aqui em 2013, 2014 como assistente de geografia. Apareceu no canal do Mídias no Festa Verdade, dava umas entrevistas ali na festa junina. Foi isso, uma alegria muito grande de fazer parte dessa equipe, dessa escola maravilhosa. É isso. Ponte Preta. Paixão, história, minha neguinha, nega véia. Faculdade. Faculdade, geografia. Foi a primeira coisa que veio na cabeça, geografia. Faz sentido. E na faculdade, você já foi suspenso, inclusive? Não, na faculdade não. Qual foi o maior desafio? Assim? Em nenhum lugar fui suspenso. Foi na faculdade, maior desafio na faculdade? Isso. Conta uma história aí engraçada de geografia.
De geografia? Isso. Geógrafo, a partir do momento que você pisa e faz faculdade de geografia, todo mundo pergunta pra você qual é a capital de algum lugar. E a gente fica realmente fissurado por rocha. Então a gente sai lambendo rocha pra ver qual que é o gosto, pra ver qual é o tipo de rocha. Um abraço pra todos os professores de geografia do Notre Dame. Todos. Um abraço aqui Eles especial. merecem o reconhecimento do CND Talk. Inclusive, E todos eles lambem rocha, tá? É verdade o isso, Gustavo? Tá? Tem que... Gustavo lambe rocha, Carol, Gabi, todo mundo lambe rocha. Vamos pedir pra eles ouvirem o podcast e comprovar esse fato. Eu vou levar uma rocha depois pra ver se lambe mesmo. E por último, se você pudesse conversar com qualquer pessoa viva ou morta, qual seria? Qualquer pessoa? Não tem vergonha, porque a Fabi veio aqui no último episódio e falou quem? Fábio Porchat. Fábio Porchat. Fábio Porchat. A primeira pessoa que vem na cabeça, é meio louco isso que eu vou falar, tá? É Jesus. Óbvio que o Jesus Deus do qual a gente tem fé, a gente conversa com ele. Mas imagina conversar com o Jesus histórico, aquele Jesus de milhares de anos atrás. Eu acho que eu ia desmaiar. Seria, né? Você imagina, tá ali e ele multiplicando os pães, ixi, Nossa. coisa da hora. Acho que Jesus. Faz sentido, a resposta mais esperada. Tem alguma celebridade assim que você gostaria de falar? Tá, uma celebridade assim mais próxima. Não, pode ser Ah. morta também, uma celebridade que já morreu. Eu queria conversar muito com o Pelé, né? Você imagina conversar com o Pelé? Já que a gente tá Só falando não, de futebol. só não podia falar palavrão, né? Já viu aquele vídeo lá que ele reclama que o cara falou... O cara falou palavrão? É, Tô com o Pelé nessa. Eu não teria esse problema com o Pelé, então. nossa, mas uma resenha com o Pelé. Pelé, você imagina? Curtiria. Não, posso colocar outro junto com o Pelé? Pode. Ayrton Senna. Nossa, Os dois maiores do É. esporte do Brasil, né? Ayrton Senna é... o rei do futebol, o rei da Fórmula 1. Exatamente. Conversaria com os dois ao mesmo tempo. Aproveitando que a gente entrou nesse papo só de celebridade, antes da gente ir pro nosso encerramento do CND Talk, eu queria te perguntar algo polêmico pra você também. Vocês só fizeram perguntas polêmicas aqui hoje. Eu queria te perguntar qual vai ser o destino... só pra ficar registrado até o final do ano. Qual vai ser o destino da ponte em 31 de dezembro? O que vai ter acontecido em todo ano com a ponte pra encerrar e daí a gente fechar, de fato, pra todos os pontes pretanos, bugrinos, todos da escola. Anota aí. Ponte Preta permanece na Série B. Permanece? Permanece. Subir não sobe? Permanece. Subir não sobe. Acho que não vai ter chance mesmo. Eu acho que vai brigar pela parte de baixo. Pra ser bem sincero, mas não vai cair. Vai brigar o ano todo para não cair? Acho que vai ficar ali naquele bolo ali. Do 12º pra baixo. Se não cair, é lucro. Se não cair, é lucro. Sem água. Então, vamos sim. Infelizmente tá acabando o podcast, né? Gente, passou muito rápido. Samuca. Que isso, gente? Então, Passa. Que isso? Então, essa foi a nossa resenha com o Samuel Fidelis, vulgo Samuca. Muito obrigado, Samuca, por ter participado desse terceiro episódio do CND Talk. Eu que agradeço. Parabéns pra toda a equipe envolvida. Lucas Mascarenhas aí atrás dos bastidores. Pavese e Gui, vocês mandaram super bem na entrevista. O Lucas mandou E parabéns ao mensagem. Neiran, parabéns à galera envolvida aí do CND Mídias. Baita projeto do colégio. E um abraço pra todo mundo que trabalha aqui no colégio e faz essa escola acontecer. O Lucas até mandou mensagem, um joinha assim. Joinha, Lucas. E também obrigado muito pro Pavese por mais uma vez estar aqui, a nossa dupla, num segundo episódio de CND Talk. Muito obrigado, viu, Pavese? eu que agradeço. Eu também agradeço a quem assistiu ao nosso podcast. Agradeço a toda a nossa audiência. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, YouTube do Mídia CND. Você pode ouvir também pelo Spotify, CND Talk. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, obrigado então para todos que nos ouviram. Muito obrigado.